A professora Ana era uma mulher dedicada e apaixonada por sua profissão. Ela amava ensinar e se sentia realizada em ver seus alunos aprendendo e se desenvolvendo. Ana era uma professora exemplar, sempre preparada para as aulas, atenciosa com os alunos e comprometida em oferecer o melhor ensino possível. No entanto, o trabalho de Ana era cada vez mais desafiador. A escola estava passando por dificuldades financeiras e o número de alunos por turma estava aumentando. Ana tinha que trabalhar mais horas para dar conta de tudo e estava ficando cada vez mais estressada. Além disso, Ana estava enfrentando problemas pessoais. Seu marido estava desempregado e eles estavam passando por dificuldades financeiras. Ana estava preocupada com o futuro e com a saúde de sua família. O estresse e a preocupação estavam afetando a saúde de Ana. Ela estava tendo problemas de sono, dores de cabeça e problemas de estômago. Ela estava se sentindo esgotada e desanimada. Um dia, Ana teve um ataque de pânico na sala de aula. Ela não conseguia respirar e sentia que estava morrendo. Os alunos ficaram assustados e a direção da escola foi chamada. Ana foi levada ao hospital e ficou internada por alguns dias. Os médicos diagnosticaram que ela estava sofrendo de síndrome de burnout. Ana ficou chocada com o diagnóstico. Ela nunca tinha pensado que poderia estar sofrendo de burnout. Ela sempre foi uma pessoa forte e determinada. Será que esse é um problema exclusivo da professora Ana? Você conhece alguém que passou por situação parecida? E como superar desafios como esse e ser feliz no trabalho? Essa é a história da professora Ana, mas poderia ser a minha história, a sua história, poderia ser a história de qualquer professor ou professora do Brasil. A verdade é que muitas vezes ficamos cansados e às vezes esse cansaço ele é tão excessivo que a gente nem percebe que está se encaminhando para um burnout. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como equilibrar as coisas, como encontrar leveza nas coisas, como perceber os sinais do corpo e principalmente como ser feliz fazendo o que a gente faz, como ser feliz estando na sala de aula e transformando a educação no Brasil. Para isso eu quero chamar o nosso querido maravilhoso professor Wellington. Professor, tudo bem? Olá, meu querido Everton. Estamos aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre felicidade, um tema tão desejado e que vale muito a pena a gente entender como e por que a professora Ana passa o que passa e se é possível, né? Como que a gente sai dessa? É um problema, como você falou, de todos nós, assim, que trabalha na educação. A gente tem o nosso momento de prova no domingo, né? Aquele momento em que a gente está na sala de aula e fala, puxa, que hora que vai acabar o tempo para mim? Então, eu acho que o dilema da professora Ana é um dilema de muitos professores do Brasil. E para conversar sobre esse tema, a gente resolveu trazer, então, um especialista no assunto, né? Nós estamos aqui, então, com Lorena Vilar, que estuda a felicidade, para ajudar a gente a desvendar um pouquinho esses dilemas da professora Ana e entender como a gente consegue traçar uma jornada feliz na vida, especialmente no trabalho. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz com o convite. Já tinha conhecido o professor Wellington há um tempo. Everton está comigo nessa jornada sobre felicidade. E estou super animada e feliz de poder falar sobre isso, porque educação mudou a minha vida e eu acredito que é o que vai conseguir fazer isso por muitas pessoas também. Bacana, Lorena. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir um pouquinho você, como foi esse seu encontro com a felicidade de forma consciente, né? Às vezes a gente acredita que a felicidade acontece por acaso na vida da gente, mas eu gostaria de ouvir você como foi esse encontro. E nesse encontro também, quem sabe a gente inspire outras professoras, outras pessoas para entender que a felicidade ela é propositiva, né? A gente pode, de fato, colocar na nossa vida. Bom, esse meu encontro com a felicidade veio a partir de uma jornada, né? É um processo. Eu comecei esse processo quando eu comecei a dar aula em ensino médio, particular, ensino técnico e pré-vestibular, e perceber que ao dar aula de química, que é uma matéria, né, já nesse nível avançado de idade, onde muitos alunos já chegavam com a crença de que não era possível aprender. Isso me deixou pensando muito a respeito sobre essa questão comportamental. Como que
isso impacta, né, em tudo que a gente quer fazer na nossa vida. E mesmo que a gente tenha vontade, mesmo que a gente precise. E aí eu comecei a estudar sobre essa questão de comportamento, a princípio muito pontual, para conseguir convencer aqueles alunos de que era possível aprender química, sim, e que química era tudo na nossa vida. Aí quando eu tive meu filho, eu falei assim, gente, eu preciso tentar ver de que forma que eu vou ensinar meu filho a ter essas habilidades socioemocional ou inteligência emocional para que consiga passar pelos desafios da vida. E aí que eu acho que vem essa questão da professora Ana, né? Muito, isso pegou muito em mim, que foi, peraí, eu vou ter que ensinar alguma coisa que eu não fui ensinada. Como que eu vou fazer isso? E aí eu esbarrei primeiro com a disciplina positiva, que traz muitas ferramentas para ensino de habilidades socioemocionais. Então, a partir da disciplina positiva, eu conheci a psicologia positiva, que é uma das ciências da felicidade. E foi quando eu fiz, né, o curso de Chief Happiness Officer, que traz essas ciências da felicidade, né, como uma ferramenta para que a gente consiga trazer ambientes mais saudáveis, né, com bem-estar e satisfação no trabalho. E lá eu entendi que era possível aprender, que a felicidade ela é vista como se fosse uma habilidade. E aí eu entendi algumas coisas, por exemplo, que eu acho que a gente confunde muito no nosso dia a dia, a felicidade com emoções. As emoções realmente a gente não consegue controlar muitas vezes, a gente sente ela no corpo. Mas a felicidade, ela é o resultado dessas emoções, de como a gente lida com essas emoções. Então, sim, a gente pode aprender a ser feliz e a ter bem-estar, a partir do momento que a gente aprende a lidar com essas nossas emoções. E isso a gente pode fazer em qualquer ambiente. Lorena, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de você ter topado esse convite para falar um pouquinho sobre felicidade, principalmente para os nossos professores e professoras. E aí eu já quero perguntar, assim, imaginando aquela sala de aula da rede pública de ensino, a dona Ana lá, a professora Ana, deu aula de manhã, tarde e à noite. De manhã, ela pegou adolescente de 15 anos no ensino médio, conversando, cheio de energia, alguns desinteressados, outros interessados em outras coisas ali. Na parte da tarde, ela vai para uma turma também de adolescentes, também nessa faixa etária. À noite, ela já pega um público um pouco mais adulto, que trabalha o dia todo, que não está prestando atenção. E aí a Ana começa a se questionar, assim, pô, faz sentido? O meu trabalho ainda tem impacto? Como é que eu faço para organizar essas coisas com a minha casa? E diante desse contexto todo, assim, como é que a gente pode ajudar a Ana a levar felicidade para o trabalho dela, levar felicidade para a sala de aula, para a escola e principalmente para a vida dela? Bom, estudando felicidade, a gente hoje consegue saber que um dos principais fatores que nos traz bem-estar e felicidade são as relações. E as relações de qualidade, as relações positivas com as quais a gente pode contar. São dos principais fatores. Então, o que eu posso falar assim, é a gente precisa desconstruir muitas coisas que se colocaram sobre alguns papéis de autoridade, sobre liderança como um todo, e no caso das escolas, o professor, de que ele não pode ser humano. Né? Então, eu acho que esse primeiro ponto, a gente começar a permitir, e esses professores se permitirem serem humanos, porque é na humanidade que a gente se conecta, é na vulnerabilidade que a gente se conecta. Então, o que eu acho que seria super interessante, eu falo porque eu vivi isso na minha pele, é poder, ainda mais hoje em dia, que está tudo muito rápido, o conhecimento chega e muda muito rápido. Então, você está num lugar onde as pessoas cobram que você saiba e ensina alguma coisa, e até muito pouco tempo atrás, era meio que cobrado que se soubesse tudo e que não pudesse errar ou que não pudesse não saber. Eu acho que isso não se aplica mais. O ser humano agora é tipo, olha, isso eu não sei, vamos descobrir juntos, vamos construir juntos. O que você sabe sobre isso? Eu acho que hoje em dia, mais ainda, o conceito, né, que se mudou sobre a educação, que agora é um conceito de ensino-aprendizagem, onde as duas coisas acontecem o tempo todo, ele se faz mais presente. Então, entender que o professor também é humano e que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que estão ali também são humanos e que trazem muitas emoções com eles todo o tempo.
E isso é um desafio gigante, mas quando a gente se conecta nesse lugar e a gente se permite, a relação de segurança acontece e a construção ela acontece naturalmente. Aí eu vou dar um exemplo rapidinho, porque eu vivi isso na pele antes de estudar tudo isso. Quando eu dava aula nesse pré-vestibular, eu deixava meu filho na escola, ele tinha na época 4 anos, ia fazer 4 anos, e tinha 5 minutos para chegar até no pré-vestibular para poder começar a aula, com uma turma de 45 alunos, super heterogêneo. E nesse caminho que eu levava o meu filho mais um grande amigo, eles brigaram, eu dirigindo, e meu filho bateu um brinquedo na cabeça do amigo e deu um galo na hora. E os dois dispararam a chorar, um porque estava doendo, que tinha sido machucado, e o outro porque tinha machucado o amigo. E eu fiquei desesperada, não tinha como parar, não tive como intervir. A hora que eu parei na escola, estava o amigo que saiu com a cabeça machucada, saiu falando que nunca mais queria ser amigo do meu filho. E o meu filho desesperado, que tinha machucado o amigo e que tinha perdido aquele amigo. Aí fui lá pedir ajuda, eu tinha 5 minutos para começar a aula. E fui pedir ajuda para o pessoal da escola. Liguei para minha amiga mãe, avisei o que tinha acontecido. Ela falou, não, tá tudo bem, como é que ele está? Resolvi com o amigo do meu filho. E o meu filho chorava desesperadamente por conta dessa situação. E aí a diretora falou, aí eu comecei a encher os olhos d'água, porque eu tinha 45 alunos me esperando, e o professor passa por isso, né, dessa cobrança, porque são 45 pessoas que você vai deixar na mão, não é uma pessoa. Não é assim, são 45 famílias que vão ser impactadas porque você não pode estar ali. Eu acho que esse é um desafio grande. E aí a diretora falou, Lorena, vai em paz que eu vou cuidar dele aqui com você. Então ali eu tive que ter essa confiança nessa relação, conversar com meu filho e falar, filho, a mamãe está deixando você aqui porque sabe que você está muito bem cuidado e eu vou dar aula e assim que eu acabar eu volto para ver como você está. E fui dar aula. Chegando lá, eu não conseguia dar bom dia, eu não sabia que matéria que eu tinha que dar mais. Eu saí da casinha completamente e disparei a chorar no início da aula. E os alunos, 45 alunos com os olhos arregalados desse tanto, falou assim, o que foi? Eu falei, gente, vocês me desculpam. Me desculpem, eu tô completamente perdida, porque eu contei o que aconteceu. Vamos tentar aqui ver se eu consigo focar para a gente construir o que é possível dentro do hoje para a gente passar essa aula e vocês não serem tão prejudicados por uma questão que aconteceu comigo pessoalmente. Quando eu comecei a tentar resolver um exercício que eu tinha elaborado, eu não dei conta de resolver. E aí foi a hora que eu parei e falei assim, que hoje eu sei, né, conceitualmente, que isso é aquele momento que a gente fala dentro da disciplina positiva, de utilizar todas as oportunidades da vida como aprendizado. E aí eu fiz isso muito intuitivamente. Eu não consegui resolver, eu parei e falei assim, gente, eu não estou dando conta, como vocês podem ver, e eu queria utilizar esse momento para aproveitar e trazer um outro aprendizado para vocês, que vocês também vão fazer isso, que era um pré-vestibular. Aí eu fui perguntar para eles, eu falei assim, vocês acham que eu não tenho capacidade de resolver esse problema do ponto de vista cognitivo? Eles falaram, não, claro que sim, foi você que elaborou. Eu falei, então é isso. Isso aqui que aconteceu comigo é o que pode acontecer com vocês no momento que vocês forem fazer vestibular. Eu tô aqui, eu não tô fingindo nada, isso aqui é real. Como que as nossas emoções influenciam em tudo que a gente tem, né, guardado e que a gente pode compartilhar e pode ensinar. Então, eu queria que hoje o nosso aprendizado fosse esse, que vocês entendessem isso. Lorena, você trouxe uma sacada muito legal, que foi essa de reverter um pouco isso, né? Olha, eu sou capaz, mas eu estou em um momento emocional aqui que me aflige a tal ponto que eu estou paralisado. E isso é muito comum com jovens, né? Principalmente quando você fala desse público de pré-vestibular e tudo mais. E quantas vezes nós, enquanto alunos, ficamos paralisados com alguma coisa e nós não conseguimos aprender porque a gente não se acha bom o suficiente, acaba que a gente sabota todo aquele conteúdo e tudo mais, assim.
E aí eu queria pedir assim, um pouco da sua sensibilidade enquanto educadora para como é que um professor pode ajudar um aluno que está com esse bloqueio, principalmente essas crenças limitantes de que eu não sou bom em química. Foi uma coisa que eu vivi durante muito tempo na minha vida, inclusive. O que eu posso dizer, assim, que é o que eu mais aprendi estudando essa questão de comportamento de felicidade, é o se conectar realmente. A gente não precisa resolver o problema do outro, hora nenhuma. A gente precisa ter a intencionalidade, que também é uma palavra muito comum dentro da educação, né? Por isso que eu acho que tem sempre muita ligação com essa questão da felicidade. A gente tem a intencionalidade de se conectar com aquela pessoa para que ela consiga aprender a se autorregular. É o estar presente. Então, se algum aluno, igual assim, o que aconteceu comigo, então, né? Só retomando para poder falar do aluno. Quando eu passei por esse momento, esses alunos se conectaram comigo de uma maneira tão forte, tão respeitosa, que a partir dali, eles passaram a se enxergar nesse lugar de tipo, olha, se ela, que é a minha professora, às vezes não vai conseguir, eu também posso estar nesse lugar, né? Então, às vezes, eu só estou num momento em que eu estou bloqueado para não conseguir. Então, tudo aquilo que antes eu falava, naquele momento eu consegui demonstrar, né? E por uma coisa que não foi pensada, aconteceu. Então, quando um aluno, ou inclusive um professor, a gente se conecta e fala assim, olha, eu estou vendo que você está com alguma questão. Eu estou aqui. Eu te vejo. É sobre assim, eu te vejo, eu estou aqui. Tem algo que eu possa fazer? Você consegue ver algo que eu possa te ajudar nesse processo? Como sua professora? Que esse é um ponto também muito importante. Que às vezes nós professores, e eu me incluo nisso, porque eu tenho como valor a generosidade, a gente tenta resolver ou puxa para si problemas que são problemas pessoais daqueles alunos. E a gente não pode ter essa, é uma palavra pesada, mas é porque é realmente isso, essa prepotência de achar que nós somos melhores do que os pais que eles têm. Todo mundo tem o que é para ele, para aquela vida, para alguma coisa que precisa ser ensinada. E a gente está ali como professor. Então, o que eu posso fazer para você aqui como seu professor? Né? E assim, olha, não, então só não me chama para fazer um exercício, ou então, o que eu posso fazer? Mas é um estar presente e mostrar que, assim, eu te vejo. E eu tô aqui. É uma permissão para sentir. Estou aqui e eu permito sentir. Perfeito, Lorena. O que você traz, eu acho que realmente é muito significativo e esse estresse que você vivenciou, né, na sala de aula me faz perceber que é importante para um professor, para qualquer pessoa, viver isso. Ter Sim. a consciência de que, de fato, isso está acontecendo, né? Não é fugir disso. E eu trago essa reflexão, Lorena, porque existem alguns pesquisadores importantes que questionam a ditadura da felicidade no trabalho, especialmente a felicidade no trabalho, né? Isso veio de uns anos para cá, né, por vários motivos, né? Empresas que começaram a colocar salão de jogos, videogame, mesa de ping-pong para tratar da felicidade e talvez para mascarar outras questões que deveriam ser tratadas no trabalho, né? Questões como também a pressão de ser feliz, né? Parece que é algo que é tão importante, que talvez seja um pouco efeito das redes sociais e que cria uma positividade tóxica, né? Então, assim, e tem um livro também recente que é Felicidade Obrigatória, Como a Indústria da Felicidade Controla Nossas Vidas, de Edgar Cabanas e Eva, que ele coloca um dedo nessa ferida. Então, eu queria ouvir de você um pouco isso, assim, até que ponto, de fato, a pessoa precisa ser feliz toda hora, né? Eu acho que a gente precisa reconfigurar isso, entender que estar no fluxo talvez seja a receita mais adequada, né? Eu não sei. Gostaria de ouvir você sobre isso. Bom, eu tenho uma impressão, né, uma sensação, uma percepção de que a felicidade, o conceito, ele foi meio que distorcido, como eu disse no momento, para emoções. E a felicidade, na verdade, tem, inclusive, a gente entende que é a soma
no final, não é sobre não ter emoções negativas, pelo contrário, elas são super importantes. Por exemplo, essa questão do estresse. Gente, quem que não vai se estressar com o trabalho, com as coisas? Isso faz parte, inclusive, quando a gente é desafiado e que a gente gosta, o estresse é natural que ele venha. Qual que é o problema do estresse? O problema do estresse é quando a gente não se permite aceitar que estamos sob estresse e, a partir disso, a gente não se permite descansar desse estresse. A gente não se permite recuperar de tudo que acontece no nosso corpo quando a gente está sob estresse. Então, isso fica na gente de uma maneira crônica. E é esse estresse crônico que nos adoece. O estresse momentâneo, ele é super válido e super importante, porque ele nos move para aprender alguma coisa, nos move para conseguir alguma coisa que a gente até então não conseguiu. Ele é muito importante. Assim como a tristeza. O Divertidamente traz isso muito claro no primeiro filme, porque, para mim, no fim das contas, o principal recado do primeiro é a da tristeza, o quanto que ela é importante para trazer as pessoas para perto quando a gente precisa, para reconectar as relações e reconstruir aquilo que precisa. Então, é muito sobre isso, essa intencionalidade de a gente olhar e falar assim, gente, acho que essa felicidade, eu gostaria que as pessoas pudessem entender que a gente tentar colocar um sinônimo meio que bem-estar. Bem-estar no sentido de que... porque a felicidade, eu acho que às vezes se confunde com alegria. E o bem-estar, não. O bem-estar, eu acho que a gente tem uma ideia mais holística disso, né? Mais sistêmica, que o bem-estar ele é um todo, ele depende de muitas coisas e é mais amplo. Então, eu Lorena, acho que isso... Mas só complementando aqui, essa noção de bem-estar existe, obviamente, de dentro para fora, né? Mas eu queria resgatar a professora Ana, sabe? Assim, que me parece que existe algo que ele é sistemático, né? É difícil eu falar de bem-estar numa situação em que cotidianamente eu lido com a turma muito cheia, com falta de recursos. É um pouco isso que eu queria também ouvir de você, que é como o professor que lida com esses problemas diariamente conseguem enfrentar isso ou não fazer uma vida ainda mais complexa, com um caos ainda maior, levando para sua casa, como foi o caso da professora Ana, e levando para sua saúde, né? Eu acho que é se permitir ter momentos de descanso, de recuperação do corpo. Isso pode ser com coisas muito simples. Por exemplo, cheguei em casa, eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer em casa. Jornadas duplas, jornadas triplas. Mas a gente pode falar assim, eu vou me dar 5 minutos para respirar. Sentar e tomar um café. E respirar e falar, voltar para o corpo e permitir que esse corpo se reconecte. Porque o trauma e essas doenças, por que elas vêm no corpo? Porque a gente não permite o processo como um todo do corpo de chegar, sentir e esvaziar. Aí que vem o trauma, né? O que a gente chama de trauma, que pode ser inclusive esse adoecimento. Por quê? Quando tem muita intensidade ou muito tempo. Então, se a gente quebra esse ciclo do muito tempo, que geralmente é o que causa o burnout, que causa esses esgotamentos, a gente vai diminuindo a chance disso acontecer. Então, assim, eu me permito respirar a hora que eu chego em casa e me dá 5 minutos. Eu me permito sentar com o meu marido ou com o meu filho e ter 5 minutos de conexão, de tempo de qualidade. Eu me permito caminhar 15 minutos escutando uma música que eu amo e que me traz muita emoção positiva. O que te traz emoção positiva? Eu olhar e falar assim, o que me traz no meu eu, cada um tem o seu, que me traz emoção positiva e que eu posso fazer isso de uma maneira simples. Muito bom. Quebrar esse processo de estar só no estresse, no desconforto e tudo, a gente trazer mais emoções positivas para o nosso dia a dia. Até um pouco do autocuidado, né, Lori? Você falou isso muito bem, assim, é importante que o educador assuma o protagonismo da sua saúde mental, assim.
Então, para além do trabalho e além das responsabilidades em casa, ele precisa se reservar para ele um tempo de qualidade para se cuidar, seja Sim, através da a respiração. máscara, né? Como é que é a história do avião? A máscara primeiro é na gente. Não tem como. Exatamente. Se o avião está passando por uma turbulência, primeiro você coloca a máscara, primeiro você respira para depois cuidar do outro, né? E é muito fácil nessa sociedade do cansaço, até a gente sempre cita esse livro do Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano. Ele traz uma análise muito interessante, que no passado o algoz era o terceiro. Então a gente tinha alguém nos forçando a fazer as coisas, a trabalhar de forma excessiva. Hoje nós somos os nossos próprios algozes, assim, a gente que se coloca nessa situação de que temos que produzir o tempo todo, temos que ser os melhores professores e professoras, temos que ser a melhor esposa, o melhor marido, o melhor pai, a melhor mãe, e essa busca incessante pelo perfeccionismo naquilo que somos e fazemos nos leva a essa situação de estafe, assim. Então, botar o pé no freio e falar, essa semana eu vou tirar um tempo para fazer uma zumba, para dançar um forró, para poder fazer respiração, para poder aprender algo novo que seja completamente fora da minha área, para caminhar com meu filho, para poder ter um jantar romântico com a minha esposa, com meu marido. Isso é fundamental. Esses momentos são os momentos de respiro e até de inspiração, né? Eu costumo dizer que quando você está no olho do furacão, você não consegue ter perspectiva de melhora. Quando você se distancia um pouco, você começa a ligar de novo os pontos e percebe que o Evertinho, aquele aluno problemático, que fala demais a aula toda, às vezes está carecendo só de um palco durante 5 minutos de aula para ele extravasar toda a energia que ele tem e depois voltar a se reconectar, assim. Então, e aí, Ló, até falando sobre essa questão da felicidade em si, se a gente tivesse que definir felicidade, o que seria para você felicidade? Tem alguns autores, qual que é a sua visão? Você já trouxe um pouco dessa sensação de contentamento, de reação às emoções e tudo mais. Qual que é a sua visão sobre o que é a felicidade? Olha, para mim, é essa questão do ser feliz apesar de, no sentido de que é um saldo. E porque eu traz para mim muito claro o conceito de autorresponsabilidade, porque é onde eu consigo controlar. Então, a felicidade para mim é esse negócio de ter mais emoções positivas do que negativas, aí no final o saldo é positivo. Eu chego no fim do dia com uma sensação de que, nossa, foi um bom dia. E o ser um bom dia não significa que não teve sensações e emoções ruins. É porque eu consegui reorganizar isso e mexer nisso de alguma forma. Que seja isso. Nossa, eu fiquei super estressada, eu parei, fui respirar e tomar um café. Eu tive alguns estresses na questão de casa, mas eu consegui sair, dar 2 voltas no quarteirão, escutando a música que eu mais amo e voltar para casa super energizada. A gente tem essa questão do tempo, mas a gente pode ir escutando, tipo assim, olha, eu vou lavar a louça, eu faço isso várias vezes, estou lavando louça, escutando a música que eu mais amo, porque ela já me traz isso. Tem gente que é oração, então, assim, a gente está atento na gente. Isso traz essa sensação de autorresponsabilidade que eu consigo tomar conta da minha felicidade e bem-estar. Ô, Lori, você falou um ponto importante, e aí vai até um encontro aqui de uma pergunta que a gente tinha preparado, que era sobre como medir a felicidade, mas eu acho que mais do que sobre medir a felicidade, porque aí tem estudos bem profundos e tudo mais, sobre emoções positivas e supostamente emoções negativas no decorrer do dia. Como é que ao final do dia eu posso fazer um balanço para saber se eu tive mais emoções positivas ou melhor? Como é que eu posso treinar o meu cérebro para no final do dia enxergar as coisas boas que aconteceram comigo? Olha, eu faço isso, é uma das coisas que eu faço com meu filho todos os dias antes de dormir. E aí é dentro da intencionalidade, porque que é o tal do diário da gratidão. A gente não escreve, mas a gente para pensar e reforçar aquilo que aconteceu de positivo, porque a gente naturalmente tem uma tendência a dar mais atenção para o negativo. Então a gente precisa ter essa intencionalidade de falar, não, eu não quero isso mais. Eu vou fazer diferente, eu vou dar palco para o positivo. É esse lugar que eu vou dar. Então, chegar no final do dia e agradecer. Gente, eu cheguei mais um dia vivo, eu acordei mais um dia vivo. Eu pude vivenciar coisas que eu aprendi o quê com isso que eu vivi. Mesmo as ruins,
As ruins é o que ela me trouxe, o que eu preciso melhorar, né? O que isso está querendo me mostrar? Trazer isso para um lugar sempre de aprendizado e olhar, porque quando você traz para um lugar de aprendizado, provavelmente no próximo dia pode ter chance de você agradecer pelo aprendizado que você teve de uma emoção negativa de um dia anterior. Então, agradecer por essas coisas, agradecer porque você teve uma pessoa que te ofereceu uma carona, agradecer porque teve alguém que te trouxe, lembrou e dividiu com você um pedaço do lanche. Gente, para mim, eu sou pessoa que eu amo comer. Alguém dividir um pedaço do lanche, para mim, é um motivo de agradecimento imenso. Então, é a gente intencionalmente olhar para tudo aquilo que a gente tem de bom. E se você for pensar em motivos para agradecer, eu já vou te passar a palavra, viu, Hélida? Só para trazer aqui. Agradecer também por talvez ter conseguido conversar com o pai, com a mãe, resolver um conflito ali dentro daquele ambiente, né? Agradecer por ter conseguido perceber um aluno que talvez você não tenha percebido de uma maneira específica e se conectar com ele, ensinar o conteúdo para ele. Agradecer por aquele momento de 15, 20 minutos que você sentou com outro professor, com outra professora, vocês ficaram conversando sobre coisas aleatórias e deram muita risada disso, né? São a beleza das pequenas coisas da vida, assim. Sim, e para o professor, a maior gratidão, a emoção que a gente sente quando a gente vê que um aluno conseguiu aprender. Gente, eu acho que é isso que move os professores, porque é assim, de se lembrar, é isso, volta e lembra, gente, aquela pessoa aprendeu a ler, aquele aluno aprendeu a ler, a vida dele foi mudada por isso. Lorena, você traz uma questão assim que eu sou professor e fui gestor educacional por um bom tempo. E é muito estressante. As duas profissões, elas são estressantes, obviamente. E eu me lembro como diretor universitário, em alguns momentos, que parece que a medida estava subindo demais, eu focava no propósito. Eu falava assim, por que eu estou aqui? Eu fazia só essa pergunta para mim, por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para ser gestor. Eu estou aqui por causa desse aluno, isso que você falou. Eu estou aqui por causa desse aluno que trabalha, que está aqui comigo e que esse curso, essa trajetória vai fazer toda a diferença na vida dele. E aí aquilo me renovava. Então, assim, isso que você traz é muito, muito rico. E aí a gente está numa rede de educadores, a gente hoje é um podcast de educação feita por educadores para educadores. E eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Assim, quais são os recursos, ferramentas que os nossos professores ou gestores educacionais eles podem lançar mão para poder tornar essa trajetória do trabalho, né, mais leve, mais feliz? Olha, nunca é uma receita de bolo, né, gente? Eu acho que isso é muito individual. Eu acho que os professores podem começar a se perceberem e se permitir, né, sentir de uma maneira que tá tudo bem. O que eu percebo hoje ainda muito dentro de sala de aula? Essa autocobrança de que eu preciso saber tudo o tempo todo, que eu preciso que todos os meus alunos aprendam da melhor maneira possível. Então, eu acho que é ter essa leveza de tipo, gente, eu não preciso ter que ser a melhor professora o tempo todo, ninguém está conseguindo acompanhar tudo o tempo todo, é aproveitar quem está ali, a gente vai ter alunos que vão estar hiperconectados e que podem eles trazer alguma coisa que vai conseguir, inclusive, ter uma melhor linguagem para poder ensinar para os outros alunos, verificar as oportunidades que a gente tem de ser mais leve no meu contexto. Porque não vai adiantar eu falar assim, pega um aluno e põe para ensinar. Não, às vezes na minha sala não tem, mas às vezes do professor que eu estou falando tem. Falando, nossa, esse aqui ele é muito... Será que seu teste se permita fazer coisas novas, experienciar, sabe? E se permitir ter esses momentos, que eu acho que isso é o principal, de reconectar sempre. Eu vou parar e vou descansar e eu vou pedir ajuda. As relações que podem, que fazem, quando eu falei lá das relações, que é o principal fator, é sobre isso, são relações com as quais a gente pode contar. Então, com quem eu posso contar aqui? Para quem que eu vou pedir ajuda? E para quem que eu posso oferecer ajuda? Porque juntos a gente sempre vai ser mais forte.
Porque quando eu não estou bem, vai ter alguém que vai estar melhor e que vai conseguir me ajudar e vice-versa. Eu acho que quando a gente se põe nesse lugar de relações de poder contar, a gente consegue ter um espaço para se permitir ser humano mais vezes. Só uma pergunta, acrescentando o que você trouxe, Lorena. Eu percebia, em algumas circunstâncias, essa questão da cobrança do professor, né? A autocobrança, a cobrança com ele mesmo, era muito forte. Especialmente, eu via o professor mais antigo, sabe? Eu acho que o mundo mudou muito, né? Acho não, o mundo mudou muito. E nessa mudança, do tempo em que um professor ele era o detentor do saber a hoje, a educação ela se desconstruiu. Hoje, com internet, com inteligência artificial, o professor precisa entender que é bem possível que um aluno entre na sala sabendo mais o conteúdo do que ele. E isso pode ser um fator estressante muito forte. Então eu via lá, entre o grupo de professores mais antigos que tinham dificuldade de lidar com isso, e professores mais novos, eu não sei se existe pesquisa sobre isso, tá? Isso aqui eu estou colocando por observação. Isso é empírico, empiricamente. Mas eu via professores mais novos que conseguiam lidar com isso com leveza, mais professores antigos que se estressavam muito, porque ainda vinham com esse paradigma do professor detentor do saber. Né? Então, só contribuindo para o que você trouxe aí. Sim, e assim, só para fechar, exatamente isso. E tá tudo bem eles serem assim. E tá tudo bem os mais novos. Eu acho que esse é um ponto, assim, essa questão das gerações. O Everton fala disso muito bem e a gente tem discutido muito sobre esse ponto, que é muito interessante, que as pessoas falam, conseguem olhar para si, ver o que eu tenho e o que eu não tenho, e o outro fazer a mesma coisa, e a gente vê o que o outro tem de bom e o que eu tenho de bom, e a gente começar a trocar, vai ser a melhor coisa do mundo, porque é isso, gente, a gente precisa ter compaixão, a compaixão também nas relações, ela é muito importante, porque quando a gente olha para um professor mais velho, que teve uma educação onde não se era permitido sentir nada, engole o choro, vira homem, não faz isso, não é permitido chorar, você tem que saber sim, porque você é o professor, ele foi ensinado daquela forma por quantos anos. Então, quem está chegando mais novo, eu não acho que é uma posição de julgamento, é uma posição de, olha, eu entendo que você foi ensinado assim, mas e se você tentar fazer diferente, pode ser mais leve? Vamos tentar? E se? Vamos testar. Ver se funciona, e assim é a mesma coisa. Olha, eu não estou sabendo isso aqui, você está trabalhando com essa matéria há tantos anos, o que você tem que você pode compartilhar comigo? Né? Como que a gente pode desconstruir isso? E a gente aceitar na nossa humanidade mesmo, o que eu tenho, o que eu não tenho, e o que eu não tenho eu peço ajuda e vice-versa. É a gente fazer essas trocas. Inclusive, Elório, eu vou fazer até um gancho com o início da sua conversa sobre o poder das relações, né? Tem várias obras que contribuem para isso. Tem um estudo de Harvard que dura quase 90 anos, que fala que o fator que mais contribui para a longevidade, para a qualidade de vida na terceira idade, são as relações positivas que nós construímos no caminho. Então, eu tenho uma visão também que o gestor da escola, aquela figura que não está na sala de aula, mas que está criando toda a estrutura para promover o professor e o aluno dentro de sala de aula, ele também tem que ser um provocador para que esse professor mais velho se aproxime desse professor mais novo e para que os dois troquem experiências, sabe? Para que os dois consigam o que nós temos de ferramenta e o que você tem de inteligência emocional. Me mostre o caminho para me conectar com os alunos, assim como eu posso te mostrar o caminho das ferramentas e tal. Tem uma série americana, eu acho que chama About Elementary. Eu não lembro o nome aqui agora, mas é uma série muito legal de comédia que mostra uma realidade de uma escola pública na Filadélfia, que você tem esse professor novo que chega, cheio de energia, que quer mudar o mundo, que conhece as ferramentas, com aquela professora mais velha, que é mais sábia, que tem mais tranquilidade, e os dois vão se conectando. Às vezes um levanta o outro com essa motivação, às vezes o outro traz aquela sabedoria e tudo mais. Mas só fazendo um gancho, Lori, você falou de ferramentas, o Hélio perguntou de ferramentas, eu queria aproveitar para pedir você falar rapidinho de duas ferramentas, /abordagem, pensamentos, que é a questão do PERMA-V, e depois sobre as forças de caráter. Como é que a gente pode aplicar isso na prática
para um professor encontrar mais felicidade e contentamento com a vida? Perfeito, Everton. Bom, é isso. A gente tem algumas ferramentas que a gente chama, né? Eu gosto de chamar sempre de ferramentas. Por quê? Porque eu gosto do conceito de eu tenho uma caixa de ferramentas e eu uso de acordo com a minha necessidade. Cada um pode ter a mesma caixa de ferramentas, mas eu vou usar a que eu preciso na minha necessidade. Então, essas duas ferramentas que o Everton falou e que a gente trabalha dentro da psicologia positiva, né? Que é uma das ciências da felicidade. Essa do PERMA-V, ele é um acrônimo de fatores que contribuem para a construção do bem-estar. Ele, inclusive, é falado dentro de um livro que se chama Florescer, do Martin Seligman, onde ele explica cada um desses fatores, que é assim, como se o P são emoções positivas. Então, assim, o quanto de emoções positivas eu posso construir no meu dia a dia para que eu possa ter maior bem-estar. O E é de engajamento. O que eu posso fazer que eu chego num nível que eu tô tão ali inteiro que eu perco a noção do tempo, né? Que me faz sentir nesse lugar. O M... Ô, Lore, perdão, viu, Lore? Só um pouquinho, desculpa. O engajamento, ele vai muito no estado do flow ali também, né? De estar ali com o desafio, a habilidade envolvido, imerso, né? Sim, exato. Porque o flow, quando que a gente consegue, na verdade, chegar nesse nível de engajamento no qual a gente perde a noção do tempo? A gente está num momento onde a gente está sendo desafiado e tem habilidades suficientes para cumprir aquele desafio. Ou seja, dentro da pedagogia, a gente pode fazer uma analogia com aquela questão da área do proximal, de que eu não lembro de quem que era, que a gente fala que a gente só consegue ter uma aprendizagem a partir do momento do que a gente pega um gancho daquilo que a pessoa já tem dentro dela, né? Tem uma região ali que a gente consegue aprender. E é exatamente esse lugar do flow. A gente vai ter um desafio onde a gente vai estar aprendendo alguma coisa, então a gente vai estar nutrindo, mas também tem as habilidades suficientes para poder dar mais, só aquele um passinho a mais. Esse é o engajamento. O R são as relações positivas que a gente já falou aqui. Então, como a gente construir isso dentro da sala de aula, dentro da comunidade escolar? E é comunidade escolar mesmo, porque como também que o professor pode fazer isso com as famílias e as famílias fazerem isso dentro com a escola, com os professores. Isso também é muito importante. Ter esse suporte, conseguir construir essa relação de confiança. O M é exatamente o que o Wellington trouxe, que é o sentido, o propósito. Gente, o que é que eu vim fazer aqui? Por que eu escolhi ser professor? O que faz meu coração vibrar, aquecer de poder estar aqui? E o A são as realizações. O que eu consigo construir? É tipo, chegar no final do ano, ou chegar no final de uma semana, vamos fazer a cada semana, e vou celebrar que eu consegui ensinar mais um aluno a ler, que eu consegui terminar toda a matéria e realmente todo mundo aprendeu. Eu consegui fazer com que meus alunos evoluíssem, cada um na sua individualidade, né? Então, é como que eu consigo celebrar isso, olhar para aquilo que eu consegui fazer e não aquilo que ainda está faltando. A gente falta muito nesse ponto, né? A gente sempre está olhando para o que está faltando e não para o que já construiu. E o V é a vitalidade. O que eu faço? Desculpa, só uma complementação aí do realizações, não só o que os alunos aprenderam, mas também o que eu, enquanto professor, aprendi, né? Eu vou celebrar que eu comecei a usar a inteligência artificial, que eu estou aprendendo a ferramenta e que eu estou evoluindo nela. Olha que maravilha. Eu vou celebrar que eu estou estudando o Florescer, do Martin Seligman, né? O Martin Seligman, ele foi presidente da... Como é que se fala? Associação Americana de Psicologia. Psicologia. Ele é considerado o pai da psicologia positiva. Então, quando ele traz esse livro, Florescer, e eu, professor, paro para ler, para entender como florescer, eu vou celebrar esse aprendizado também, né? Uma provocação que eu faço sempre para os professores não foquem só no aprendizado do aluno, mas você tem que continuar aprendendo, evoluindo. E quando você consegue cumprir essa etapa, aprender alguma coisa, celebra essa realização também. Mas vai lá, Ló, vitalidade. E a vitalidade é sobre o que me dá energia vital, o que me faz sentir com mais energia.
um exercício físico, comer bem, fazer o que me traz vitalidade, né? A vitalidade é nesse sentido de corpo e mente. Fazer uma meditação, o que me traz isso? Me deixa com energia, com força para poder vivenciar esses desafios. Então, esses são os fatores que ele fala que ajudam a construir esse bem-estar. E as forças de caráter, que eu acho super interessante, é a gente conseguir identificar quais as forças que a gente tem. E o que são essas forças? São os traços positivos que nós temos na nossa personalidade que trazem bons resultados para a gente, para o outro e para o nosso entorno. E existe um teste que é gratuito do VIA, que a gente faz esse teste e consegue ver quais são essas forças, o que a gente tem de melhor. Então, e quando a gente consegue identificar o que a gente tem de melhor, geralmente são ali entre as 5 e 10 primeiras forças do teste, a gente consegue saber o que a gente faz que nos energiza, que a gente já faz naturalmente, que a gente gosta de fazer o tempo todo. E aí, quando a gente sabe o nosso e a gente consegue ainda saber o do outro como time, eu sei que, por exemplo, eu que tenho generosidade. Então, todo mundo sabe que se precisar pedir alguma coisa, vai pedir para mim, porque para além da pessoa ficar feliz que vai ter o que ela consegue, eu vou ficar feliz porque isso é muito natural meu e eu vou adorar fazer. Então, você vai estar fazendo uma coisa para você quando você está pedindo para mim, mas para mim também, de poder estar utilizando essa minha força, que é natural da minha pessoa. Então, saber isso é muito interessante, né? Muito a gente bom. conseguir exercitar. Incrível. A percepção que eu tenho, Lorena, em relação, ouvindo você aqui, é que a gente, alguns elementos, né, alguns aprendizados da felicidade, a gente inconscientemente até aplica na nossa vida. Mas Sim. É muito legal quando a gente toma consciência disso. É muito bacana quando a gente começa a realmente aplicar intencionalidade no processo da felicidade, que é o que você trouxe aqui. Essa palavra eu acho que é muito importante. Intencionalidade. Perfeito. Eu queria complementar isso que você trouxe, Pois só não. com o seguinte, esse agir consciente é perfeito, porque quando a gente, que é uma outra, digamos assim, uma pequena ferramenta que a gente pode utilizar, é sempre quando a gente tiver alguma questão, algum desafio, a gente parar e antes de decidir o que vai fazer, simplesmente reagindo àquilo que aconteceu, a gente agir, ao invés de reagir, a gente agir de maneira consciente. E como que a gente pode fazer isso? De uma maneira simples, a gente analisar, peraí, diante desse desafio, o que eu estou sentindo, ou seja, o emocional? O que eu estou pensando? O que passa de pensamento na minha cabeça? Então, é o cognitivo, né? O racional. E a partir disso, o que eu vou agir? Né? De que forma eu vou agir? Por quê? Eu vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, dentro de sala de aula, que foi inclusive o exemplo que eu uso no meu livro do Professores Extraordinários. Por exemplo, chega um aluno dentro da sala de aula, não dá bom dia, chega lá atrás, não participa, tá lá emburrado, deita e dorme na carteira. Eu, professor, posso, se eu pensar, nossa senhora, só vem para atrapalhar minha aula. O que veio fazer aqui? Era melhor ter ficado em casa. Qual vai ser a emoção que vai me trazer se eu pensar isso? Provavelmente vai ser raiva, vai ser frustração, enfim, vai ter um monte de coisas que são as perturbadoras. E provavelmente, qual que vai ser a sua decisão em agir? Colocar para fora, pedir para não vir, agir de maneira reativa. Então, esse é um ponto. Só que a gente pode, tendo o mesmo fato, nós não vamos mudar o fato. É esse mesmo aluno que chegou desse jeito, dormiu, não falou com ninguém e tudo. O fato continua o mesmo. Se eu mudar o meu pensamento será que ele está passando por alguma coisa pessoalmente e que se eu for lá falar com ele que aqui está tudo bem, aqui ele está seguro e ele pode contar comigo para que eu consiga ajudá-lo a aprender como sua professora hoje aqui, de que eu posso fazer para que ele consiga estar aqui e aprender alguma coisa hoje, provavelmente a emoção vai mudar também. Eu vou mudar para compaixão, eu vou mudar para empatia, eu vou mudar a partir só do que eu mudei do meu pensar. E aí eu vou mudar, inclusive, como é que eu vou agir. Então, esse exercício do agir consciente, que demanda a gente olhar para o que a gente está pensando, para o que a gente está sentindo,
para mim, é uma das melhores ferramentas para tudo. Tudo, o tempo todo que a gente se depara com o desafio. Então, Lorena, uma questão que a gente, como professor, inevitavelmente encontra na sala de aula, dia sim, outro dia também, são comportamentos que nos incomodam, né, enquanto professores ali. Como que eu vou lidar com aquele aluno que ele não deixa a aula fluir, aquela situação de gente falando, enfim, comportamentos que a gente julga inadequado para a aula e que, de fato, impede muitas vezes o fluxo da aula. Como é que eu lido com isso dentro de uma sala de aula? Bom, eu queria primeiro, assim, além desse agir consciente que eu já dei algum exemplo, né, que a gente começar a estar atento sobre o que está passando na nossa cabeça e que a gente, a partir da mudança disso, a gente consegue mudar o que a gente sente e agir de maneira diferente. Eu acho que é interessante a gente entender o porquê que isso acontece com os alunos, do ponto de vista da neurociência. Por quê? Hoje, a gente já sabe que o cérebro está em desenvolvimento até os 25 anos e que depois continua em mudança as nossas sinapses, mas em desenvolvimento, ou seja, o cérebro nem sequer está pronto até os 25 anos. Então, muitas das coisas que esses alunos trazem de mau comportamentos é por não saber gerenciar. Tem um exemplo que eu adoro dar em sala de aula e que eu uso com meu filho, inclusive, que para mim foi muito importante, porque eu gosto de explicações, né? Eu acho que pode ser uma tendência de professores, assim, para a gente poder entender os porquês. Que é assim, a gente tem um cérebro que a gente chama reptiliano, que é essa área, digamos assim, do cérebro. Esse aqui é o cérebro inteiro, né? Vamos supor aqui. Esse aqui é o nosso tronco encefálico, que é onde está a nossa parte primitiva, digamos assim, que é onde está a nossa luta e fuga, que é onde a gente está quando tem adrenalina, que a gente está estressado, a gente está nesse lugar aqui. E essa parte é a parte do nosso córtex pré-frontal, que é essa parte maior, né, da massa branca. Essa parte, ela é a última a ser desenvolvida. E ela é desenvolvida a partir de aprendizagens, nessa parte cognitiva. Então, essa é a última parte a ser formada. Tanto é que a gente usa que o menino está tendo birra, não é que ele está tendo birra, ele está só nesse lugar, ele não tem recurso, ou seja, cérebro formado para conseguir se autorregular. Então, quando a gente entende isso, que a gente precisa ensinar recursos, e no nosso caso ainda, adultos que não fomos ensinados, na sua grande maioria, aprender recursos para conseguir, eu gosto de mostrar esse movimento, porque é exatamente isso, é a gente trazer esse raciocínio para poder ajudar a controlar essa parte que a gente está só num momento primitivo nosso. Então, não adianta se a pessoa está tendo uma crise de raiva, você querer, porque ela não está raciocinando, ela não está pensando. Então, a gente ter essa consciência de que eles estão em desenvolvimento, inclusive biologicamente, eu acho que ajuda a gente a ter mais compaixão para esses momentos e para essas dificuldades. Isso faz muita diferença para mim. E a gente pode, inclusive, eu fazia isso com os meus alunos quando eu aprendi isso, porque às vezes quando acontece alguma coisa em casa, a gente já chega já bagunçado, ou seja, eu brinco que a gente já chega assim, a gente já chega com meia tampa aberta, né? E aí, qualquer coisinha que acontece na sala, você destampa o resto. Então, o que eu combinei com os alunos numa época? Eu falei, gente, quando chegar já meio bagunçado, ou que tiver mal-humorado, alguma coisa, já me mostra. Para eu poder saber que eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado, que já, hoje está mais sensível. E assim eu vou fazer, eu vou chegar na sala e vou... Ninguém tem que falar nada. É não verbal. Tipo assim, gente, cuidado que hoje está à beira de um ataque de nervos, né? Almodóvar adoraria, mas assim, as pessoas precisam saber, porque todo mundo tem, no seu ser humano, tem a vontade de ajudar. Então vai ter compaixão e falar, ó, hoje não, gente, hoje a gente vai ter que dar uma segurada aqui, porque olha, a professora já chegou assim, tá? Senão vai destampar isso e para voltar vai um tempo, e é natural a gente conseguir retomar. Então, é a gente conseguir ter essa humanidade, mostrar e falar, gente, tá aqui, não tô bom, não tá funcionando.
E a gente, como professor, os adultos, que já estamos com o nosso cérebro formado na sua grande maioria, entender que eles ainda não estão. E como a gente vai ajudá-los a criar isso. E uma ferramenta, um recurso que a gente pode ensinar para autorregular, é, ao invés da gente mandar, a gente fazer perguntas. Que quando a gente manda, a pessoa já faz isso aqui, na mesma hora. Se a gente faz uma pergunta, a pessoa tem que raciocinar. Ninguém consegue responder uma pergunta realmente responder, sem raciocinar, sem ativar essa parte. Então, se ao invés de mandar, você faz uma pergunta, você quase que imediatamente corta e deixa a pessoa realmente pensar para te responder. Fala, não, você não precisa me responder agora, não. Pensa aí, daqui a pouco você me fala. Gente, todo mundo quer responder bem. Fecha isso aqui, ó, na hora. A pessoa vai ter que raciocinar para pensar para o que ela vai te responder. Então, assim, todas as vezes, assim, pergunta, olha, como você gostaria que eu fizesse para que você ficasse melhor? Pronto, parou. A pessoa já vai parar de gritar na hora, tipo, pera, deixa eu pensar onde que tá, e vai ter que criar com a própria cabeça dela uma solução. E não você vai lá dar uma solução pronta e a pessoa reage assim, na mesma hora. Perfeito. Bom, Lorena, eu aprendi muito aqui. Você falou aí essa sua abordagem final, a consciência, né, que somos falíveis e tudo bem, né, a gente ter essa Tudo noção, bem. tudo bem, como professor. Isso é até um ensinamento, quer dizer, o professor que assume a sua humanidade, ele está, de alguma forma, também em sala de aula, mostrando aos alunos a importância disso para eles. Eles aprendem também que eles são falíveis, que eles são humanos, e isso é pedagógico, isso precisa estar no currículo, né? Então Sim. é muito legal. E a outra questão, a pergunta, né? A gente entender que a gente, sim, precisa perguntar e precisa também levar o processo para o aluno, para que ele também pergunte. Ele não é um respondedor, ele não precisa ser um respondedor sempre. E a pergunta, ela é chave para muita coisa. Bom, sim. O nosso amigo Everton, ele caiu, aí foi vítima da internet, e eu ficaria, obviamente, falando com você sobre felicidade durante muito tempo, porque eu aprendi muito. Eu também, né? Como vocês podem ver. Não, e a gente aprende muito, falar sobre felicidade, como a gente está falando aqui, faz cair ficha, né, Lorena? Assim, e você falando e eu falando, putz, isso eu uso conscientemente, isso eu não uso. Pô, eu posso fazer isso aqui, vai ser mais legal para a minha vida. Eu tenho certeza que muitos aqui, que na nossa rede, muitos professores, vale muito a pena olhar a história da professora Ana, que a gente apresentou lá no início desse vídeo, e a partir dessa historinha, a gente veio trazendo uma série de temas e discussões sobre felicidade no trabalho, com foco na sala de aula, na escola. Bom, Lorena Vilar, cofundadora da Felicistart, eu adorei o título, diretora de felicidade, quisera todas as empresas tivessem uma diretora de felicidade aqui no Brasil. Eu fiquei muito feliz com a sua participação aqui. Agradeço imensamente e deixo com você esse momento final aí para se despedir da nossa audiência. Nossa, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de falar mais sobre isso, porque vibra meu coração. Eu faço isso realmente com o maior propósito do mundo. E espero poder ter conseguido dar pelo menos algumas dicas para melhorar o dia a dia dos professores. E professoras Anas de todo lugar, contem comigo e contem com todos. Vocês não estão sozinhos, tá? Por favor, estamos aqui, nos chame, converse, peça ajuda. Vocês não estão sozinhos. Todos vocês. Bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Você que está com a gente aqui, se você não viu todo esse podcast, volta lá no início. Tem muita coisa legal para você ouvir aí e aplicar no seu dia a dia como educador. Muito obrigado. Assista esse e os outros episódios do nosso podcast. Nós estamos aqui nesse trabalho feito por educadores, para educadores, para apoiar de alguma forma você no seu dia a dia, para tornar a sua trajetória como educador uma trajetória mais feliz, consistente e transformadora. Muito obrigado.